encontrar o B. Falta encontrar o B. Eu sei que o A é 3. Para eu encontrar o B, eu vou pegar esse A que é 3 e vou substituir em uma das duas equações. Em uma das duas equações. Eu vou substituir na equação de baixo. 2A mais B igual a 7. Como eu acabei de encontrar aqui o A igual a 3, 2 vezes 3, 6. Esse 6 passa para o outro lado subtraindo e eu vou ter B igual a 1. Tá certo? Eu vou ter B igual a 1. Ora, então eu encontrei o valor do A e eu encontrei o valor do B. Como é que seria a equação? Y igual a quem? 3x mais 1. Exatamente, y igual a 3x mais 1. Pessoal, todo mundo entendeu essa solução? Sim ou não? Sim, né? Mas essa daí era uma boa solução? É. Mas essa ainda não é a minha solução. Nós vamos fazer agora uma solução ninja, que é a solução que eu quero que você esteja preparado para fazer numa prova. Eu quero que você faça a solução ninja. Nós não vamos montar a equação, nós não vamos montar sistema, vamos entender o que é que a questão disse. E com isso vamos montar a equação. Então nós vamos montar a equação de uma forma diferente. Presta bem atenção no que é que a gente vai fazer. Ora, quem vai fazer prova, gente, não preste atenção, você tem que estar preparado para fazer prova, saber fazer prova e não simplesmente saber fazer questões. A prova do Enem, ela é uma maratona. Ela é uma prova relativamente fácil em termos de cálculo, mas ela é uma questão em que você precisa ganhar tempo nas soluções das questões, porque se você for demorar muito tempo, a prova é muito longa, e aí você não tem tempo de fazer prova. Olha, eu escuto muito mais os alunos reclamando de que não conseguiram fazer tudo o que queriam, do que propriamente de que tiveram tempo para fazer a prova, mas elas não sabiam. Então, normalmente as pessoas reclamam muito na prova do Enem do tempo. Poxa vida, não deu tempo fazer tudo. Olha, tinha questões que eu sabia, mas não conseguiu, nem deu dar tempo ler. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês têm que estarem atentos para essa questão do fator tempo. Então olha só essa solução ninja que eu vou trabalhar com vocês. Aponte o item a seguir que melhor representa o gráfico da função tal. Mas no caso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a função que ela na verdade, ela passa quando x é 1, o y é 6. Quando x é 2, o y é 10. Não é assim? Então olha o que é que nós vamos fazer. Queria que vocês compreendessem assim. A cada unidade que o x cresceu, quando o x foi do 1 para o 2, quanto que o y cresceu? 4. Cada uma unidade que o x cresceu, o y, gente, ao mesmo tempo ele cresceu quanto? 4. Então, para cada unidade que o x cresce, o y cresce 4. Sabe o que significa esse 4? Vocês sabem o que significa esse 4 aí que eu tenho do y? Representa justamente a velocidade de crescimento da função, que é o a. Então é y igual a 4x mais alguma coisa. Então esse 4 é justamente, pessoal, o tanto que o y cresce para cada x que eu cresço. Então significa o quê? Se eu continuar crescendo, ó, mais 1, mais 1, mais 1, o y vai crescendo mais 4, mais 4, mais 4. E se eu fizesse o contrário? Se eu voltasse 1, se o x volta 1, vocês acham que o y vai voltar quantos? 4. Então se eu voltar 4, eu estou no 6. Se eu volto 4, no caso desse 4, ele cai aonde? No 2. E esse 2 é justamente o b. Por isso que a função vai ser y igual a 4x mais 2. Olha que bacana, gente.
Eu consigo matar a questão? Quer que eu repita, sim ou não? Com certeza, certo? A repetição é o que traz excelência. O que é que eu quero que vocês entendam? Em vez de eu montar uma equação, um sistema, eu vou pensar assim: para cada unidade que o x cresce, quantas unidades o y cresce? Ao mesmo tempo, quantas unidades o y cresce? 4. Esse 4 é justamente o 4 que multiplica o x, porque ele é o a, como eu tinha estudado com vocês. O a é a velocidade de crescimento do x, ou melhor, é a velocidade de crescimento da função, ou seja, para cada uma unidade que o x cresce, o y vai crescer 4. Por isso que é y igual a 4x, porque o y cresce 4 vezes o tanto que o x cresce. Por isso que é y igual a 4x. E o b é onde ele corta o eixo y, se é para cima ou para baixo. Só que se eu vou crescendo de 1 em 1 e o y vai de 4 em 4, se eu volto 1, o y volta quanto? 4. Se a cada x que eu vou variando, o y vai variando 4. Então, se eu voltar 1, o y volta 4. Aí eu caio no 2. Por isso que fica y igual a x mais 2. Por quê? Pronto, excelente. Ela diz: Pedro, por que é mais 4 e menos 4? É porque se eu ando para a direita, o x está aumentando e o y vai aumentando. Mas como eu voltei, como eu peguei o y eu peguei o x e voltei 1. Como eu voltei uma unidade, o y vai voltar 4 unidades. Se eu volto uma unidade do x, o y vai descer 4. Observe, acompanhe o gráfico. Se o x vai diminuindo, o y também vai diminuindo. Se o x vai crescendo, o y vai crescendo. Vamos voltar para aquele exemplo que eu tinha colocado aqui, A gente encontrou o a igual a 3 e o b igual a 1. Vamos ver se a gente consegue fazer essa daqui de cabeça. Presta atenção, Quando x é 1, diz aí todo mundo para mim, Quando x é 1, o y foi quanto no gráfico? 4. Quando x foi 2, o y foi quanto no gráfico? 7. Então eu pergunto para você, você responde para mim. Para cada uma unidade que o x cresce, para cada uma unidade que o x cresce, o y cresce quantas? 3. Então quando eu vou do 1 para o 2, o y vai do 4 para o 7. Ele subiu 3. E esse 3, como eu escutei você falando, e esse 3 é justamente o a. Esse 3 é a velocidade com que o y foi crescendo. Significa que o y cresce 3 vezes cada unidade que o x cresce, o y cresce 3 vezes, ou seja, 3x. Por isso que a função é y igual a 3x. Compreendem? No caso, o que é que vai acontecer? Se você, certo? A cada unidade que o x cresce, o y cresce 3. Então, se você voltar, você não tá, quando o x é 1, o y é 4, né? Se eu voltar uma unidade, o y vai voltar quantas unidades? 3. Sim, pode entender isso como regra. Pedro, e por que ninguém nunca disse isso para a gente? Não sei. Né? Pessoal, sabe o que eu acho? É porque às vezes existe uma defasagem um pouquinho no ensino da matemática. Você sempre aquela coisa, fórmula, robozinhos. Não, eu acho que é muito mais interessante estimular vocês a entenderem como funciona, o que acontece, por que ele é crescente, por que ele é decrescente, o que isso interfere graficamente, como é que eu compreendo. Hoje, inclusive, a gente que tem, a gente está exposto
a nossa sociedade está exposta muito mais à tecnologia, não é verdade? Então, você tem sempre aplicativos e coisas, celular, às vezes o celular mais simples hoje, tem sempre um aplicativozinho para você baixar uma coisa. Então, tem muita coisa que você vai analisando no nosso dia a dia, que a gente consegue compreender melhor quando a gente entende melhor matemática. Então, às vezes você até nem usa um determinado aplicativo por não desenvolver, por não ter desenvolvido bem a matemática. Então, nosso objetivo aqui é esse. Nosso objetivo com vocês é esse, é a gente fomentar ao longo dos nossos encontros aqui esse entendimento da matemática, enxergar a matemática de uma maneira diferente, em vez de simplesmente montar um sistema e resolver, entender o que está acontecendo. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Quando x é 1, y é 4. Quando eu voltar uma unidade, o y vai voltar 3 unidades. Então, ele vai cair no 1. Vai cortar no 1, porque ele está lá no 4. Quando eu baixar 3, ele cai no 1. Então, esse 1 é justamente o b. Y igual a 3x mais 1. Vamos fazer outro exemplo. Vamos imaginar que você tem uma função desse tipo aqui, ó. Essa função aqui. Essa função, tá certo? Essa função, quando x é 2, o y é 0. Olha, eu queria que vocês vissem. Quando x é 2, o y é 0. E quando x é 3, o y é 3. Vocês entendem isso, pessoal, pelo gráfico? Quando x é 2, ele está cortando o eixo x. Ou seja, o y nem está para cima, nem está para baixo. Então, quando x é 2, o y é 0. Quando x é 3, o y é 3. Moral da história: para cada unidade que o x cresce, gente, para cada uma unidade que o x cresce, o y cresce quantas unidades? 3. Porque, ó, quando o x era 2, raciocínio, acompanha comigo. Quando o x era 2, o y era 0. E quando o x cresceu uma unidade, foi para o 3, o y cresceu para o 3. Então, ele cresceu 3 unidades. Então, eu já sei que a minha função vai ser y igual a 3x mais alguma coisa. No caso, vai ser 3x mais alguma coisa ou 3x menos alguma coisa? Menos. Por quê? Porque ele corta lá embaixo. Se ele cortar em cima é mais. Se ele cortar no 0 na origem, vai ficar, não tem nada, vai ficar 0, né? E se ele é negativo, ele corta embaixo. Então vamos ver se a gente consegue identificar aquele pontinho que ele corta ali embaixo. Pessoal, se o x vai de 1 em 1, o y vai crescendo de 3 em 3. Mas eu estou ali no 2, eu preciso voltar quantos números? Eu preciso voltar quantos? Olha, vamos com calma. Para cada 1x que eu cresço, o y cresce 3. Se ele crescesse 2, o y cresceria quantos? 6. Muito bem. Repete. Para cada x que eu vou crescendo, o y vai crescendo 3. Então, se o x crescer 2, o y vai crescer 6. Se o x crescesse 10, o y cresceria 30. Se o x crescesse 100, o y cresceria 300. Ah, Pedro, agora estou entendendo. Quer dizer que eu consigo compreender, como ela disse naquela hora? Pedro, então isso é geral? É. Se eu compreendo que para cada quanto que o y cresce para cada unidade que o x cresce, eu consigo compreender como é a minha função. Então agora eu tenho que voltar 2 unidades. Então o y vai descer quantos? 6. Muito bem. Porque quando o x vai de 1 em 1, o y vai de 3 em 3. Se o x for de 2 em 2, o y vai de 6 em 6. Se o x fosse de 10 em 10, o y ia de 30 em 30. É proporcional, é o triplo. Então ele vai voltar e vai cair no menos 6. Se ele vai cair no menos 6, é y igual a 3x